pessoal, como vocês estão? Continuam se cuidando? Espero que sim, né? Nesse momento vocês estejam tomando todos os cuidados necessários que nós já falamos. Nós continuamos com o nosso formato das aulas em formato de vídeo, damos sequência ao nosso conteúdo. A professora aqui tá mais calma, tá menos estressada, tá mais acostumada com relação a esse formato de aula, né? Gravar esses vídeos. Na outra semana foi bem difícil, como tinha falado para vocês, essa interação que nós não temos, que é gravando para a câmera, não tem a sala de aula, é bem difícil, é bem diferente do que a gente está acostumado, serve até para a gente valorizar muito essa questão da sala de aula, nosso contato. Vamos, como eu falei para vocês, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, mas antes, só quero falar para vocês que essa vida de professor e youtuber não é fácil. Vocês recebem 30 minutos de aula, mas o tempo que a gente perde, o trabalho que dá, então é um tempão, é um trabalhão para gravarmos esses 30 minutos em média de aula que nós temos. Então, por isso que todos os vídeos que vocês receberem de todos os professores, todas as aulas, valorizem muito, pessoal, porque é bem difícil mesmo, não é fácil. A gente tá saindo de um lugar assim totalmente diferente do que a gente estamos indo, né? Estamos num lugar, no caso, gravando essas aulas, totalmente diferente do que a gente estava acostumado. Então é bem difícil mesmo. Com relação aos nossos conteúdos, então vamos dar continuidade para esses conteúdos. Espero que da aula passada vocês tenham entendido o conteúdo bem, que o vídeo tenha sido esclarecedor para vocês nesse momento dos conteúdos com relação à nossa apostila, que vocês tenham feito o exercício, que vocês tenham conseguido também ter feito os exercícios. Outra coisa, espero que vocês estejam fazendo durante a semana, né, esses exercícios, não estejam deixando acumular, porque vocês recebem, né, todos os dias, pelo menos 2 vídeos de 2 disciplinas diferentes. Então, se vocês verem, vocês deixarem isso acumular durante muito tempo, vai virar uma bola de neve e vocês não vão conseguir assistir todos os vídeos, vocês não vão conseguir fazer todos os exercícios. Então, tentem deixar uma rotina para vocês durante a semana, fazer uma rotina como se fosse a mesma rotina da escola. Então, recebe aquele vídeo, assiste, faz os exercícios, para não deixar acumular mesmo, pessoal. Então, tentem, né, nesse momento, ter um pouco desse ambiente como era na escola, dessa questão da rotina. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, então, mas antes da gente continuar a nossa matéria, deixa o like de vocês no vídeo, é importante, né, para a professora aqui saber que vocês estão assistindo o vídeo, e vamos dar continuidade, então, ao nosso conteúdo. Pessoal, então vamos dar continuidade à nossa aula, né? Vamos continuar com os conceitos da evolução dos modelos atômicos. Então, lembrando, né, que na aula passada nós vimos o modelo atômico de Dalton. Esse modelo atômico ele foi aceito pela comunidade científica, né, durante praticamente todo o século XIX, mas os avanços científicos, porém, demonstraram que o átomo é formado por partículas ainda menores, ou seja, que o átomo ele pode ser divisível, né? Como o conceito de Dalton era conhecido como a bola de bilhar. O átomo era indivisível, né? Era um dos conceitos dele, para a gente relembrar. E com isso houve a necessidade, né, de se propor novos modelos relacionados à natureza elétrica da matéria. Então, por isso, nessa aula a gente vai estar estudando os modelos atômicos de Thomson, Rutherford e de Bohr, e também chegando até o modelo atômico atual que nós temos, tá? Então, todos esses conceitos a gente vai conseguir encerrar hoje na nossa aula. Então, o modelo atômico de Thomson, né? No final do século XIX, evidências experimentais levaram à conclusão de que a eletricidade estava presente na matéria. A necessidade de explicar novas evidências impulsionou Thomson a desenvolver novos experimentos e hipóteses sobre a natureza do átomo. Por estar ocorrendo, né, o desenvolvimento da corrente elétrica nessa mesma época,
Então Thomson acabou resolveu, né, experimentar isso, essa questão da corrente elétrica, e dar a explicação para uma nova partícula que até então não era falada sobre ela, né? Como a gente falou, Dalton, o conceito dele era que o átomo era indivisível, então era aquela forma maciça, né, que nós tínhamos, e ele acabava sendo indivisível, então não tinha outras partículas subatômicas que a gente começa a estudar a partir de agora. Então, o experimento, né, de Thomson, ele foi conhecido experimento com o tubo de raios catódicos. Então, Thomson realizou uma série de experiências utilizando um tubo de raios catódicos desenvolvido por William Crookes. Seus experimentos comprovaram a existência de carga elétrica na matéria, né? Então, como eu falei, foi bem a época que estava se desenvolvendo a questão da corrente elétrica, então ele quis comprovar isso, né? Então ele desenvolveu esse experimento. Então, o que acontece nessa ampola? Eu trouxe dois desenhos aqui, uma imagem real e uma imagem só para mostrar para vocês, um desenho mesmo, para poder mostrar como que funcionou esse experimento. Então, nessa ampola tem eletrodos, né, e fios condutores de eletricidade. Então, de um lado, nós temos o polo negativo, chamado de cátodo, e do outro lado nós temos o chamado polo positivo, chamado de ánodo. Quando Thomson, né, colocava dentro do tubo um gás rarefeito, o que seria esse gás rarefeito? Seria um gás, né, como nós já sabemos, em pequena quantidade. Então, esse gás ele era submetido a uma corrente elétrica, né, a essa eletricidade, e observava então que a produção de raios luminosos que saíam do cátodo, então da parte negativa, né, que nós temos nessa imagem, elas ocorriam de forma em direção à parte positiva, que é chamado o polo positivo, né, que nós temos, que é chamado de ánodo. Então, por isso, esses raios eles foram chamados de raios catódicos, justamente por eles começarem, ter início na parte negativa, chamada de cátodo. Então, por isso que eles foram chamados de raios catódicos. Então, e quem inventou, né, essa ampola, fez esse modelo foi o William Crookes, mas quem desenvolveu todo o experimento e descobriu essa questão da eletricidade que ocorria, né, era formado justamente da parte negativa, da parte positiva, foi o Thomson. Então, conclusões do seu experimento, né, do experimento de Thomson. Então, para ele, né, os raios catódicos são formados por qualquer tipo de matéria. Então, isso quer dizer o quê? Que qualquer matéria que se coloque na ampola vai gerar luminosidade. São corpusculares, ainda estou aqui um pouquinho, que seriam o quê? Esses raios, né, eles seriam corpusculares, e quer dizer o quê? Os raios catódicos, né, eles são um corpo, então, e por eles serem um corpo, eles possuem massa. E, na última conclusão, os raios catódicos são carregados negativamente, então eles são carregados eletricamente. E justamente por isso eles são atraídos por um corpo magnético positivo. E com isso, né, comprova-se que eles têm carga elétrica negativa, que a gente já viu, é um conceito do ano passado, né, que as cargas elétricas, no caso os opostos, se atraem. As cargas, quando a gente tem carga positiva e carga negativa, você vai ter uma atração entre elas. Quando você tem cargas do mesmo sinal, no caso positivo com positivo, ou negativo, você vai ter uma repulsão. Elas se repelem, né? Então, é um conceito que a gente já tinha visto. E ele comprovou nesse experimento dele. Então, vamos lá para a próxima parte. Então, com essa descoberta, né, que teve dessa questão dessas partículas positivas e negativas, que no caso nós sabemos que são prótons e elétrons, Thomson propôs um modelo atômico no qual os elétrons e os prótons
eles estariam uniformemente distribuídos, garantindo então o equilíbrio elétrico entre essas cargas, né, positivas dos prótons e a parte negativa dos elétrons. Então ele propôs o quê? Que o átomo ele é divisível em uma partícula menor, que no caso seria o elétron, né? Então diferente lá do que a gente tinha visto sobre Dalton. Então o átomo ele é divisível. O átomo consiste de uma esfera positiva, onde os elétrons estariam distribuídos em modo semelhante às passas em um pudim. Então o que ele representava? Por que esse conceito dele foi conhecido, né, esse modelo de pudim de passas ou panetone? Justamente porque ele acreditava o quê? Que a parte do pudim, o que forma a massa, ali que se fosse do panetone ou a parte do pudim, seria todas as cargas positivas. E as passas, né, que nós temos, que tem ali, ou as ameixas aqui representadas no pudim ou no panetone, seriam as cargas negativas. Então é exatamente o que a gente tem na representação aqui no desenho. Então seria o que? Esse átomo ele é formado por uma massa, né, de carga positiva e tem incrustado nele as suas cargas negativas. Então por isso que foi conhecido como modelo de pudim de passas ou de panetone. Vamos lá então para a continuação, né, desse modelo atômico de Thomson. Então Thomson descreveu o átomo como uma esfera uniforme, carregada positivamente e incrustada com cargas negativas, né? Eu tinha explicado para vocês ali na outra representação. Então aqui no desenho a gente consegue ver bem isso. Então tem grudadinho ali nele, né, nesse átomo, teria então essas cargas negativas que são os elétrons. Então, o modelo criado por Thomson era capaz de explicar comportamentos ainda não compreendidos até aquele momento, como sua natureza elétrica, né? Então, o que acontece? Né, aqui na imagem, vou explicar já para vocês, nós podemos observar, ao esfregarmos uma flanela num tubo de plástico, que pode ser uma caneta, né, que ocorre a eletrização, acaba ocorrendo a eletrização por contato. Então, o que significava isso? Né? O que seria todo esse conceito que nós temos? Então, lembrando que isso a gente também já estudou ano passado, né? Lembrando esse conceito, esse processo pelo qual, né, um corpo neutro ele pode perder ou ganhar elétrons, e esse processo onde ele pode ganhar ou perder esses elétrons, ele é chamado de eletrização. E essa eletrização, lembrando, o que a gente já teve, ela pode ser de 3 formas: por atrito, contato e indução. E no desenho nós temos um exemplo justamente por atrito. Tá? Então o que nós temos aqui no desenho? Nós temos o tubo de plástico e temos a flanela. Nesse momento, nesse primeiro momento aqui, esses dois corpos, eles estão neutros, né? Eles se iniciam neutros. Então o que acontece? Ao criar um atrito, né, ou acabar esfregando essa flanela, adquire-se cargas de sinais contrários. Então, o material, no caso, que seria a flanela, né, ela tem a maior tendência em atrair elétrons, que é a carga negativa que nós temos. Então, com isso, ela fica carregada negativamente. Por consequência, o outro material adquire carga com sinal oposto, nesse caso, positivo. Então, por isso que a gente tem essa representação aqui, a flanela ficando com mais elétrons, e nós temos aqui o tubo de plástico, pode ser a caneta, no caso, ficando positivo, com mais, tendo um número maior de prótons, né? Os conceitos que a gente já viu no ano passado, do processo de eletrização. Com relação à teoria atômica de Thomson, revelou a natureza elétrica e a divisibilidade do átomo, como já tínhamos falado, contrariando então assim a teoria proposta por Dalton. Mas essa teoria de Thomson ainda não é uma teoria totalmente aceita, porque ainda tem algumas falhas, né? Que falhas seriam essas? O que ainda precisa ser estudado? Mesmo trazendo dados, coisas novas com relação à proposta de Dalton.
Então, a primeira falha é que ela não explica a estabilidade elétrica do átomo, né? Então, ela não explica como que esse átomo ele fica estável. E a outra falha é a ausência do núcleo, né? Até então, ele não sabia que esses átomos eles possuem núcleos. Então, seriam as falhas dessa teoria, né? Desse modelo atômico de Thomson. Então, pessoal, vamos para o modelo atômico de Rutherford. Então, Rutherford, né, com a intenção de aprofundar, de descobrir mais sobre os seus estudos, né, os seus conceitos, ele foi para a Inglaterra e submeteu-se à orientação, né, de Thomson, para poder fazer as investigações, os estudos sobre as propriedades dos raios X e das emissões radioativas, né, que nessa época estava bem alta. Então, para determinar as características das emissões radioativas, Rutherford propôs em 1903 um experimento que utilizou uma tela fluorescente para detectar as radiações provenientes de determinado material. Então, o que ele utilizou? Ele utilizou um bloco de chumbo, amostra, né, de um material radioativo dentro desse bloco de chumbo. Ele utilizou placas carregadas positivamente e placa carregada negativamente, e ele utilizou um anteparo. Dessa forma, ele, né, desenvolveu o seu experimento. Com o auxílio, né, dessas placas metálicas que nós temos aqui, eletricamente carregadas, ele descobriu que havia tipos distintos de radiações. Então, Rutherford ele nomeou os feixes de radiação, né, que chegavam até esse anteparo de beta, gama e alfa. Então, ele observou, né, como que essa radiação ela acabava se desenvolvendo, principalmente o que? Depois de passar por essa placa, né, essas placas, no caso, ou carregadas positivamente ou carregadas negativamente. Então, ele fez essa observação, né, com relação a esses feixes de radiação, no caso, e ele observou a natureza, né, com relação que nós temos aqui, qual o tipo de natureza, no caso, seria beta, gama ou alfa. Com esse experimento, né, o que aconteceu? Rutherford ele teve conclusões, né, com relação a todo esse experimento dele. Então, ao atravessar o campo magnético, esse feixe de radiação, esse feixe de radiação emitido, né, pelo material radioativo que nós temos representado aqui, ele se dividia nessas 3 divisões. Então, e eram registrados, no caso, nesse anteparo. E aí, o que ele foi observando com relação a esses feixes, né, de radiação que se formaram no anteparo? Os raios correspondiam a emissões de átomos radioativos, né, que eram esses raios aqui, que saíram desse material radioativo que nós tínhamos dentro desse bloco de chumbo. Raios que desviavam sua trajetória para baixo, em direção à placa negativa, então, deveriam ter carga positiva e foram chamados de radiação ou partículas alfa, né, representado pelo símbolo alfa aqui. O que ele observou? O que ele concluiu? Além, raios que desviavam sua trajetória para cima em direção à placa positiva, então aqui a placa positiva, e os raios que desviavam para cima deveriam ter carga negativa e foram chamados de radiação partículas beta, né? Então, com o símbolo beta que nós temos aqui. Lembrando que é aquele conceito que nós temos lá, né? Os opostos se atraem. Então, quando passava pela carga positiva, provavelmente, como tinha esse desvio, essa carga ela era negativa.
e ele, né, concluiu que raios que não eram desviados, então que saiu esse feixe, né, radioativo, e ele continuava na sua linha, não tinham carga elétrica e foram chamados de radiação gama, um símbolo do gama. Por sofrerem um desvio menos acentuado, as partículas alfa, né, que nós temos aqui, então as partículas alfa deveriam ter massa maior que as partículas beta. Então a gente consegue observar aqui que realmente, né, a partícula alfa, ela tem um desvio menor do que nós temos lá na partícula beta. Então, né, então pela conclusão dele, ele acreditava o quê? Que essas partículas, né, elas deveriam ter massa maior do que as partículas beta. Então, continuando sobre o modelo atômico de Rutherford, né, em 1909, Rutherford realizou uma experiência que lhe permitiu propor um novo modelo atômico. Desenvolveu uma série de experimentos utilizando partículas alfa e folhas finas de metais. Ele bombardeou uma finíssima lâmina de ouro com partículas alfa provenientes de um material radioativo. Então, essa experiência, né, do espelhamento de partículas alfa que Rutherford desenvolveu, ela serviu para suas novas descobertas sobre a estrutura do átomo, surgindo, então, a base para o modelo atômico que estudamos até os dias de hoje. Então, o que foi esse experimento, né, de Rutherford? Então, aqui nós temos a imagem, como se desenvolveu esse experimento dele. Então, temos as fontes de partículas alfa. Então, aqui temos a partícula alfa, a lâmina de ouro e o detector de partículas, tá? Então, o que desenvolveu nesse experimento, né? Nesse seu experimento, Rutherford bombardeou uma fina folha de ouro com partículas alfa, então, como a gente consegue observar aqui no desenho, tá? Essas partículas alfa, lembrando, né, que são partículas radioativas portadoras de carga elétrica positiva. Então, ele observou que a maioria dessas partículas alfa, elas atravessaram a lâmina, né, essa lâmina de ouro. Outras mudaram ligeiramente a direção e algumas refletiram, né, mas ele observou que a grande maioria elas conseguiram atravessar essa lâmina. Então, esse foi o experimento que Rutherford ele desenvolveu, né, com relação a essa lâmina de ouro. Então, o que ele concluiu com essa questão dessa lâmina? Então, a carga positiva estava concentrada em uma parte muito pequena do átomo. Ou seja, né, o átomo não se parecia com uma esfera positiva com elétrons incrustados, como a gente tinha no modelo anterior, né, o modelo lá do pudim de passas. Então, com esse experimento, ele conseguiu observar que não tem como ter essa referência, o átomo ser esse modelo, não tem como. Então, com esse experimento dele, ele conseguiu observar que o átomo não seria isso. Então, o que ele concluiu? Né? Então, Rutherford ele concluiu que o átomo ele é formado por um núcleo pequeno, que concentra praticamente toda a massa do átomo, e uma imensa região, praticamente vazia, onde os elétrons eles orbitam, né? E por isso a maior parte das partículas elas acabam atravessando a folha, ou eram rebatidas para outras regiões ao serem chocadas com algum elétron. Então, essa foi a conclusão que ele teve com relação a esse experimento. Então, continuando, né, sobre como que foi esse modelo atômico, como se desenvolveu depois desse experimento de Rutherford. Então, o átomo ele é uma estrutura praticamente vazia e não uma esfera maciça. Ele é constituído por núcleo muito pequeno com carga positiva, onde se concentra quase toda a massa do átomo, elétrons com carga negativa, movendo-se em volta do núcleo, é o que nós temos aqui, então a chamada eletrosfera, né? Então, onde a gente tem essa parte onde
nós temos os elétrons, chamados de eletrosfera, e o núcleo, onde nós temos ali as cargas positivas, que são os prótons. E o átomo, né, seria um sistema semelhante ao nosso sistema solar. Então, por isso que o modelo dele foi conhecido como modelo planetário, justamente por ele falar que se assemelha ao nosso sistema solar. Né? Então, esse modelo atômico de Rutherford serviu de apoio para a descoberta dos nêutrons posteriormente, né? Que na verdade foi um bom tempo depois que foram descobertos os nêutrons, mas esse modelo de Rutherford ele serviu como base, então foi bem importante. Então, de acordo com o modelo atômico, vamos para outro modelo atômico, né? A professora está ficando doida aqui já. Então, agora vamos para o modelo atômico de Bohr. Então, de acordo com o modelo atômico proposto por Rutherford, os elétrons, ao girarem ao redor do núcleo, com o tempo perderiam energia e se chocariam com o mesmo. Tá? Então, ele acreditava que aconteceria isso. Então, os elétrons, né, ao ficar girando ali em torno do núcleo, chegaria uma hora que eles acabariam se chocando, né, e eles iam acabar perdendo energia e isso faria com que se chocassem. Como o átomo é uma estrutura estável, então Bohr formulou uma teoria sobre o movimento dos elétrons, fundamentado na teoria quântica da radiação. Então, aprofundando, né, sobre o modelo proposto por Rutherford, Bohr conseguiu completar, né, o modelo proposto por Rutherford, então, no caso, introduzindo a ideia de que os elétrons só se movem ao redor do núcleo, quando estão inseridos em certos níveis de energia. Dessa forma, né, ele concluiu que um elétron só poderia mudar de nível de energia se ele ganhasse ou perdesse energia. No caso, nós sabemos, né, se ele ganha ou perde elétrons. Então, a teoria de Bohr, ela foi fundamentada nos seguintes postulados, né? Já vimos na outra aula que seriam os postulados, né, que são afirmações para explicar uma teoria. Então, ele formulou, né, 4 postulados, onde ele diz que o elétron gira ao redor do núcleo em órbita circular, que a gente consegue observar aqui, né? Então, ele acreditava que era, Bohr acreditava que era esse modelo, né? Então, os elétrons estavam todos aqui em forma circular, em volta do núcleo. Um átomo tem um número limitado de órbitas, camadas permitidas, né? Então, ele determinou que essa eletrosfera, né, ela tem cerca de 7 camadas, como a gente pode ver aqui, vai da letra K até a letra Q. Cada uma dessas órbitas é caracterizada por determinada energia, então cada uma dessas camadas, né, elas teriam um nível de energia máximo, e dependendo do átomo, né? Enquanto o elétron permanece em movimento em uma órbita, não emite nem absorve energia. Então, foi essas conclusões que Bohr teve. Outra coisa, né, com relação a isso. Então, ele, né, desenvolveu esse modelo desses movimentos circulares, né, ao redor do núcleo. Então, aqui a gente consegue observar melhor isso que eu falei para vocês, as camadas, todas as camadas. Ela era dividida, né, em níveis energéticos. Então, aqui a gente consegue ver cada nível energético que pode ter em cada um desses níveis. Elétrons com energia quantizada, porque eu falei para vocês. Transição entre os níveis energéticos, né, quando tem perde ou ganha elétrons. E esse modelo também é conhecido por Rutherford e Bohr, justamente por eles estarem juntos, né, estudarem juntos todo esse conceito. Então, foi um conceito que o quê? Um complementou o outro, né? Um descobriu a questão do núcleo, o outro a questão da eletrosfera, e juntos eles conseguiram juntar, digamos, o experimento de um com o outro, complementar. Então, por isso que esse modelo, né, que nós temos de níveis, eles são conhecidos como Rutherford-Bohr. Qual é a falha desse modelo? Né, a falha está no movimento dos elétrons em órbitas circulares. Então, essa é a falha que nós temos desse modelo. Já vamos ver para frente porque nos nossos modelos atuais. Acontece, então, um tempinho depois, né, um tempo assim,
depois que a gente teve todos os experimentos de Rutherford, de Bohr, nós tivemos, né, um cientista, o James Clederick, né, que ele descobriu outro tipo de partículas existentes no núcleo do átomo. Então, ele que descobriu a questão dos nêutrons. Porque pode ver, a gente só estava falando em questão da eletrosfera, descobriu um núcleo, dentro do núcleo nós temos os prótons, da eletrosfera nós temos os elétrons, e cadê os nêutrons? Né? Porque os nêutrons, eles foram descobertos depois. Então, o nêutron, ele foi difícil de ser identificado, justamente por sua carga neutra, né? Ele não ter carga elétrica. Então, partículas carregadas, né, como as partículas carregadas, no caso, como prótons e elétrons, foram bem mais fáceis de ser identificadas por causa da sua interação com o corpo elétrico. E como os nêutrons, né, eles têm essa carga neutra, então foi muito mais difícil de ser identificado. Tá? Então, é por isso que demorou um bom tempo para poder ter essa identificação. Mas surgiu bem depois, né? Então, até esse momento que a gente tinha esses modelos de Bohr, nós não tínhamos ainda descoberto essa questão dos nêutrons. Ela aconteceu bem depois. Então, aqui nós temos uma comparação, né, com relação a isso. O modelo atômico de Bohr com o modelo atômico atual. Então, qual é a diferença, né? Que justamente que falava que os elétrons estavam numa questão circular, né, em volta do núcleo. É justamente essa diferença que nós temos aqui. Então, o que acontece? No modelo atômico de Bohr, o elétron descreve uma órbita, né, linha onde existe a certeza de encontrar o elétron com uma dada energia. Olha como a gente tem um modelo atômico atual. O elétron ocupa uma orbital. A gente consegue observar que é um movimento circular, mas não é certinho ali com órbitas bem desenhadinhas. Então, a região do espaço onde há a probabilidade de encontrar um elétron com uma dada energia. Tá? Então, essa é a diferença que nós temos dos dois modelos atômicos. O modelo atômico atual, né, ele também é conhecido como nuvem eletrônica, justamente por esse formato aqui, como se fosse de nuvem em volta e não como órbitas como nós tínhamos. Então, no modelo atual, nós temos o quê? O núcleo, ele é responsável pela massa do átomo, né? Então o núcleo aqui está representado por vermelho. Temos a nuvem eletrônica, representada por toda essa parte azul, que ela é responsável pelo tamanho do átomo. O que nós encontramos no núcleo, pessoal? No núcleo nós encontramos os prótons, que possuem a carga elétrica positiva, e nós encontramos também no núcleo os nêutrons, que não possuem carga elétrica, tá? Na nuvem eletrônica, né, que até então era chamada, né, de eletrosfera, nós encontramos quem? Os elétrons, que possuem as cargas elétricas negativas, tá? E que são conceitos que a gente também já tinha observado, né, durante as aulas. Aqui eu trouxe para vocês um modelo, uma imagem, na verdade, só para vocês conseguirem observar de maneira melhor, né, comparando bem essa questão dos modelos atômicos, como que foi essa evolução ao longo desde o primeiro lá do Dalton até o modelo atual que nós temos. Então, o modelo de Dalton, né, nós tínhamos ali um átomo e ele era indivisível, que ele era chamado de até, né, o modelo da bola de bilhar. Tivemos o modelo, né, de Thomson, que, né, nesse modelo nós tivemos o que? As cargas positivas e negativas. Ele conseguiu observar isso, só que ele observava aquele modelo lá, pudim de passes, né? Então o átomo era uma parte maciça positiva e tinha incrustado nele as suas cargas negativas, que seriam os elétrons. No modelo do Rutherford, né, o que nós tivemos aqui? A questão do núcleo, né? Então foi descoberta a questão do núcleo, que tinha a partícula, que o próton, né, fazia parte desse núcleo, a partícula positiva, no caso. No modelo de Bohr, nós tínhamos os níveis de energia, né, lembrando que esses dois modelos, eles seguiram juntos, né, se adaptando. Então, tínhamos aqui as 7 camadas de energia, né, nesse modelo atômico aqui.
E o modelo atômico atual que nós temos o que? Uma nuvem eletrônica. Então a gente não tem uma órbita bem certinha como aquele modelo planetário, né, que a gente teve lá de Bohr, tá? Então essa foi essa imagem só para fazer uma comparação para vocês verem bem como foi essa evolução desses modelos atômicos, né? Como foram sendo diferentes por cada cientista, cada molécula subatômica que eles foram descobrindo, né? Cada partícula, no caso. Então agora, pessoal, nós temos atividades para vocês fazerem, tá? Sei que é a parte que vocês não gostam muito, né? Mas temos que fazer as atividades da nossa apostila. Então eu trouxe dessa vez para vocês exercício da nossa apostila mesmo, né? Dando continuidade ali dos exercícios. Então são o exercício 1 ao 7, da página 47 e 48. E do livro de atividades vocês vão ter os exercícios 1 ao 11, das páginas 21 e 24. Então, bons estudos, pessoal. Tá? Qualquer dúvida, tirem com a professora, deixem lá nos comentários, tá? Bons estudos para vocês. Então, galerinha, a nossa aula por hoje é isso. Toda quarta-feira nós temos vídeo novo no canal, tá? Então aguardem semana que vem a nossa nova aula, para vocês não perderem as nossas aulas. Então se inscrevam no canal, né? Ativem o sininho, sempre quis falar isso. E não esqueçam, né, de tirar as dúvidas de vocês, de colocar nos comentários o que vocês tiverem em dúvida com relação ao conteúdo, o vídeo que vocês assistiram, ou se vocês tiverem dúvidas com relação aos exercícios que vocês estão resolvendo, né, da apostila e do livro de atividades. Então é isso por hoje, né? Se cuidem, fiquem em casa, lavem bem as mãos, usem álcool em gel, tá? E até a próxima aula. Beijo pra vocês!